Fala tudo, aqui é o ClãMPG trazendo o vídeo de Tormenta 20. No caso, o seu mais novo suplemento, uma visita à Vectória. Bem, trouxe vários vídeos já falando sobre Tormenta 20, ensinando a jogar o RPG, até mesmo criando ficha, até mesmo resolvi uma campanha inteira de Tormenta 20 que eu joguei, que é o Gaertoniana. Então, card na tela e link no comentário oficial para quem quiser comprar o livro base de Tormenta 20. Bem, esse livro, esse suplemento, uma visita à Vectória, como eu disse, aborda a cidade voadora Vectória, um dos maiores centros comerciais de Arton, talvez o maior, e ele veio como um suplemento na Dragão Brasil 229. Então você vai ter que assinar essa Dragão Brasil para poder ter acesso a esse livro, que é um livro de mais de 40 páginas falando sobre a cidade voadora. E bem, esse livro já começa, né, trazendo a história da cidade. Eu não vou abordar isso, porque além de ter esse livro, também fala sobre Vectória, tanto o livro base Tormenta 20 e também o Atlas. Não estou aqui nesse vídeo para abordar a história nele. E uma coisa que ele também trouxe, né, em questão do trajeto, né, onde ele passa, e também traz uma regra para saber quanto tempo fica a Vectória parada em uma cidade. Tem exemplos de cidades pequenas, até mesmo grandes cidades, ou até mesmo Valcária. E aí tem lá a média de tempo e uma rolagem para definir aleatoriamente, porque não segue um padrão, e sempre muda a Vectória quando ele fica parado em uma cidade. Por exemplo, em Valcária, fica de 7 a 14 dias. Aí você rola um D8 mais 6 e descobre. Além disso, o livro também traz vários meios de chegar em Vectória. Se você conseguir voar, você pode ir voando. Se você não tiver muito dinheiro, você pode arriscar com um Goblin Aeronauta, em um balão Goblin. Torça para que o balão não caia. Ou se você tiver dinheiro, você pode pagar para ser teletransportado para Vectória. Mas, além disso aí, tem muito mais coisa de Vectória, como explorar Vectória. No mercado nas nuvens, tudo está vendo, mas achar o que você quer nem sempre vai ser fácil, porque é um labirinto urbano tomado por multidões, empurra-empurra e gritaria, o que torna difícil encontrar lojas específicas. Além que também Vectória você encontrar as mais diversas raças e seres que até vêm de outros mundos, como extraplanares, né? Anjos ou demônios, por exemplo. E bem, existe maneira para você poder conduzir a expansão de Vectória. Tem duas maneiras. A primeira é livre, é aquela coisa, vocês estão livres pela cidade e o mestre vai perguntar o que vocês querem fazer. E aí segue aquele fluxo natural da narrativa. Pode até ter alguns testes de investigação, outras perícias para encontrar alguma coisa em específico. É aquela coisa, vamos ficar sabe, muito tempo em Vectória, ou a campanha se passa em Vectória ou aventura. Então, esse é o método comum quando você não tem aquela questão de pressa, né? Mas se houver pressa, às vezes você tem que voltar para a cidade, né? Já que você vai estar naquela cidade por exemplo, 5 dias, e você vai ter que voltar para a cidade para continuar a campanha. Aí o mestre pode usar a versão estruturada, que cada dia vai estar dividida em 3 rodadas de exploração. E a cada rodada, cada personagem pode fazer uma ação de exploração, que, bem, vou explicar agora mesmo como elas funcionam. A primeira é visitar setor. Você vai um setor de Vectória. Existe uma lista de setores. Essa é um teste de investigação ou sobrevivência. Se você passa, você chega onde queria e descobre qualquer modificadores, passa a comprar itens que o lugar possua também, né? Isso eu vou explicar um pouco mais. E tem a questão, né? Se você passa para cada 5 pontos para quais passa do resultado do teste, quiser sacar a CD, né? Você descobre o ponto de interesse do setor também visitado. Se falar, você se perde nos becos virados no mercado voador, ou se distrai com tudo que há para ver nele, e continua onde estava. Mas pode gastar outra ação para estar de novo. Bem, nem precisa dizer que essa ação apenas você faz você chegar ao setor e descobrir o que há nele. Bem, para isso, né, você precisa gastar outra ação. E aí tem essa ação, que é investigar o setor. Você caminha pelo setor no qual está, tentando descobrir tudo que ele tem a oferecer. Aí você faz um teste de investigação ou sobrevivência. Se passar, descobre um ponto de interesse no setor. Mas um para cada 5 pontos no qual você excede, né, a CD. E também, né, é parecido como eu falei na questão de visitar setor. Se você falhar, mesma coisa. Mas é aquela coisa, é que se você continua onde está, mesmo se falar no teste, né? E pode estar de novo para tentar saber mais coisas sobre aquele setor. E aí tem também comprar itens ou serviços, né? Se quiser itens comuns, aqueles não que são superiores ou mágicos, pode comprar quantos quiser pelo preço normal, com gasto de uma única ação. Se quiser um item superior ou mágico, aí você tem que procurar, que vai exigir um teste de investigação ou aquela perícia que você conseguir, né, justificar. Pode ser às vezes um diplomacia, pode ser um percepção, aí é aquela coisa, tem que justificar para o mestre. E a CD vai de acordo com o tipo de item.
Por exemplo, itens superiores, que vai ter uma ou duas melhorias, ou itens mágicos de uso único, como o poço de pergaminho, vai ter uma CD 25. Itens mágicos maior, vai ter uma CD 40 para encontrar eles. E se você passa, você encontra o item com modificador de preço, que é igual a 1d10 menos 4, aí você faz vezes 10%. Ou seja, pode ter isso de menos 30% a 60% de desconto. Então o item pode ter um valor mais caro ou até mais barato, mais do que deveria. E aí tem aquela coisa, né? Para cada 5 pontos pelos quais o resultado do teste ultrapassa a CD, diminui também o dado do modificador de preço em um passo, até chegar naquele 1d4. Exemplo. Se você estiver procurando um item mágico menor, CD 30, e seu teste for um 45 ou mais, o modificador de preço será 1d4 menos 4 vezes 10, de 30%, né, no caso, menos 30% a 0. Se falhar ou se passar, mas não gostar do preço, você pode gastar outra ação para procurá-lo novamente, né? Às vezes você não quer, né, comprar um item muito caro. Imagina comprar um item mágico que tá 30% mais caro. Rapaz! E também existe ainda assim, você pode ainda assim para ganhar. E a vontade do mercador de Victoria, aqui já tem. Ela vai ter de 11 a 30, mas pode decidir aleatoriamente ou já decidir um bônus já pré-definido. E por isso você ainda pode visitar pontos de interesse, que já tem descoberto do setor onde está. E aí, é só usar a mesma questão da mecânica de visitar setor e investigar setor e poder adquirir qualquer produto ou serviço que ele oferece. Que inclusive já nesta ação, você gasta uma ação para comprar itens. Se você usar essa, já tá indo. Se você acha que já é difícil chegar em Victoria, em níveis baixos, ficar em Victoria também é. Porque, bem, para ficar em Victoria você ainda tem que pagar 10 T-Bars por dia. Você deve comprar papéis de viagem, impostos da guarda ou estalagens certificadas. E aí toda noite a patrulha percorre a estalagem, além de outras hospedarias, tavernas e casas para conferir os papéis. Você pode, obviamente, né, que ele faça, evitar a fiscalização com isso, mas se você for apanhado, você vai ter que pagar uma multa de 300 T-Bars, mais, né, a taxa, no caso de 10 T-Bars no dia. E se você não tem dinheiro, seus bens são apreendidos e você vai ser colocado num balão Goblin que levar até a superfície. Se ele não cair antes, boa sorte. Além de tudo isso, o livro detalha todos os bairros e ilhas principais e pontos de interesses principais de Victoria. E tem uma coisa de especialização, que alguns setores são especializados em determinados produtos. Nesses setores você recebe mais 5 em testes para procurar itens do tipo listado na especialização, como lá no negócio de comprar itens. Mas vai sofrer menos sim para procurar qualquer outros itens. Vai estar em cada setor, né, descrito quais são os itens especializados. Alguns vendem armas e armaduras, outros itens alquímicos, outros vestimentas, alimentação e assim por diante. E bem, tem vários bairros assim bem interessantes. Vou dar alguns exemplos assim de alguns que eu gostei. Por exemplo, no bairro Numen temos o Grêmio dos Médicos Monstros, onde você pode fazer um tratamento monstruoso, que você recebe um tratamento temporário com uma injeção de sangue de monstro, implantes, escamas, outras coisas assim, e recebe muitos benefícios, que vai durar por uma aventura ou por um mês, e custa 1.500 T-Bars. Tem uns bem fortes, como ganhar mais 2 de força, destreza ou constituição, ganhar uma arma natural, ou receber RD 10 contra um tipo de dano específico. Achei muito forte. Tem outros também, assim, que eu não vou... Assim, os mais roubados que eu tinha visto, eu não vou falar porque eu quero que vocês descubram, porque tem uns bem roubados, como negócio de fadas. Obviamente que tem que envolver fada para ser roubado, né? E também, outro que eu achei muito legal é na Ilha do Conselho, que tem o quartel da guarda, onde você pode falar com os oficiais e oferecer seu serviço como vigilante associado. Essa ação gasta um total de 3 soldados de exploração, né? Como eu tinha explicado. E tem ação para visitar o quartel da milícia, que no caso é mais 2, né? E aí você pode rolar um teste para saber o quão bem você foi com isso, né? Obviamente, mas pode usar o serviço como uma aventura completa ou, como eu falei, se você quiser simplificar, tem uma sequência de 5 testes de perícia com CD 25. E aí as perícias são testadas, você não escolhe. Tem uma lista e você vai escolhendo as perícias. Tem vezes que você só pode usar uma perícia, tem vezes que você pode escolher uma outra. Mas cuidado, a perícia que você pode escolher pode dar uma penalidade. E bem, o resultado do serviço é definido pela quantidade de testes que você conseguiu. Bem, vários personagens podem ajudar nessa ação. Neste caso, eles escolhem entre si qual vai fazer o teste, mas deve decidir qualquer tesouro ganho entre si. Vocês são obrigados. A menos que alguém fale, ó, não quero dividir, só quero te ajudar. Aí é uma bondade muito grande aqui do personagem. E bem, tenha cuidado. Trabalhar como vigilante
tem consequências graves se você falhar. Mas se passar, você vai conseguir tesouros também. Fora que também tem o Mercado das Profundezas, onde você pode explorar duas dungeons, a Catedral Invertida e a Garganta do Caos. A Catedral Invertida é o lugar que ainda é assombrado por zumbis, esqueletos e outros mortos-vivos, entre antigas vítimas de sacrifícios e cultistas abatidos por heróis. O mestre pode resolver essa incursão na catedral como uma aventura completa ou de forma simples, como também trabalhando como vigilante, né? Só que aqui as CDs, em vez de ser 25, é 30. Usa a mesma mecânica, como trabalhar como vigilante associado. Os tesouros aqui são melhores que o do vigilante, mas as consequências de falha são ainda piores. E se você quiser arriscar ainda mais, tem a Garganta do Caos. Entre os covis de monstros existentes nas profundezas de Vectória, este talvez seja um dos mais perigosos. Suas paredes são orgânicas, feitas de carne pulsante, repleta de olhos, garras e presas que atacam continuamente qualquer criatura em seu interior. Na verdade, esse texto de masmorra inteiro é formado por um gigantesco Utkul, que é aquele monstro que gosta de viver no lixo, né? Eu acho que o professor deve ter errado o nome. Talvez o mais existente na criação, cujas formas mutantes revestem as paredes. Se existe tesouro em seu interior, nenhum grupo de aventureiros retornou ainda para informar. Também funciona a mesma coisa da Catedral Invertida e também como um vigilante associado. O mestre pode ver isso como uma aventura ou quiser simplificar testes com a CD 35. É mais perigosa que a Catedral, as consequências dela, mas tem muito mais tesouros. E ainda, bem, além de todo o ambiente caótico que é Vectória, viajar entre setores, gastar uma ação de exploração e depois ter que contar itens naquele setor, vai gastar uma outra ação, ainda existem encontros aleatórios, que no início de cada dia o personagem deve rolar um D6. E no resultado um encontro aleatório acontece. Nesse caso, rola um D20 em uma tabela abaixo para determinar qual. Obviamente que o mestre pode usar novas rolagens, pode criar seus próprios encontros aleatórios. E, bem, alguns encontros que pode acontecer pode ser um dia ruim no mercado, né? Onde os aventureiros sofrem menos 2 em teste de geração para comprar itens. E todos os itens estão 20% mais caros. Pode também, bem, você tem que fazer um teste de percepção para evitar perder metade do seu dinheiro ou um dos seus itens, porque, bem, alguém te furtou. Ou você pode ser sortudo e conseguir um tesouro, onde escolhe um item na coluna de itens na linha que vem chamando D do grupo. Por exemplo, se você é em D5, né, no caso em D5 você é o nível 5, tu pode botar um tesouro da tabela de tesouro de ND5. Aí você rola e torça para cair um item muito bom. Ou até mesmo VIPs, onde você é uma pessoa famosa, como um regente do reinado, um sumo sacerdote, ou até mesmo o Lord Vectorius. E aí, vocês podem tentar furar o bloqueio para ver o VIP de perto. E aí o mestre pode criar muito. Além disso, no final do livro também traz ficha de guardas e inimigos que tem em Vectória. Bem, esse suplemento, fico muito feliz do lançamento dele, fiquei muito empolgado quando anunciaram assim esse suplemento. E ele dá margem para outros suplementos explorando outros locais de Arton muito interessantes e que também são um dos grandes chamariz assim, de Tormenta também. Por exemplo, um suplemento que fala sobre Vectória ou da Academia Arcana, regras para a escola de magia, sabe? E nem precisam ser suplementos gigantescos, assim, sabe? Por exemplo, da própria Academia Arcana pode ter uma coisa de páginas de Vectória, sabe? Então, para mim, abriu margens muito boa para suplementos futuros. Fora a questão também que os novos itens, novos serviços que trouxeram, as novas regras também para resolver certos desafios que me deram ideias assim também. Tem novos itens, novos aprimoramentos para itens também. Muita coisa nova e interessante nesse livro. E coisas também bem roubadas. E bem, o que você achou desse livro? Você gosta de Vectória? Qual a sua locação favorita de Vectória? Ou qual a sua locação favorita de Arton? Comente aí. E bem, é isso, rapaziada. Se gostarem, deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva no canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o like, inscreva, gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!